channel, dual channel e quad channel. Esses termos são as que referem os números de canais da memória RAM disponível em uma placa-mãe ou sistema. Ou seja, existe a placa-mãe. Eu trouxe uma imagem aqui também, que quando a gente for falar sobre a placa-mãe, eu vou mostrar para vocês. Mas o que seria? São vários slots onde vocês vão colocar a memória RAM. Single, 1, dual, 2, quad, quad, 4. Seria 4 memória RAM, 2 memória RAM ou uma memória RAM. O sistema single channel ou canal único significa que o sistema possui apenas um canal de memória RAM. Isso geralmente ocorre quando apenas um módulo de memória é instalado ou quando múltiplos módulos de memória são instalados, mas não acessados através de um único canal. Nesse caso, a memória RAM opera do modo single channel, o que significa que a largura de banda disponível para transferência de dados é limitada. Agora eu vou falar um pouco sobre o Dual Channel, que já é o canal duplo, que é uma configuração em dois canais de memória RAM que estão disponíveis. Para aproveitar o modo Dual Channel é necessário instalar um par de modos de memórias idênticos nos slots de memória correspondente na placa-mãe. Quando ele fala idêntico, não é a mesma forma física, e sim a mesma quantidade de megahertz e com a mesma quantidade de memória, ou seja, 8 GB de memória com 8 GB e 3000 MHz com 3000 MHz. Mas se caso você pegue um pente com 8 GB de memória RAM com 3000 MHz e pegue outro pente com 8 GB de memória RAM e 3200 MHz, eles vão se igualar para a quantidade menor de MHz, que seria 3000. Eles vão trabalhar nessa frequência, 3000 MHz. Bom, o Quad Channel, que ele também é chamado de canal quadruplo, que é uma configuração ainda mais avançada, no qual 4 canais de memória RAM são disponíveis. Ela requer uma placa-mãe compatível em uma instalação de 4 módulos de memórias idênticos, Quad Channel, que oferece uma largura de banda ainda maior que o Dual, permitindo que esse sistema transfira mais dados simultaneamente, que é muito importante. E também vale se observar que nem todas as placas-mães e processadores suportam o modo Dual ou Quad. Antes de adquirir modos de memória adicionais para aproveitar esses modos, é essencial verificar a compatibilidade com a placa-mãe e o processador do seu sistema. Além disso, o uso de canais adicionais só trará benefícios significativos se houver demanda e largura de bandas pelos aplicativos e tarefas exercitados no sistema. Ou seja, se você primeiro tem que ver o que vai e para que vai usar essa memória antes de comprá-la. Não adianta você comprar 16, 32 GB de memória RAM se você só vai usar 8 ou 16 e aquele restante vai ficar lá à toa. Por isso que você tem que fazer uma análise baseada no seu sistema e para o que você vai usar, se é para jogo, se é para estudar, se é para trabalho, se é para rede social. Você tem que se basear nessas condições. Bom, disco rígido. Bom, ele é dividido em dois modelos, HD e SSD. HD, também conhecido como disco rígido, é um dispositivo de armazenamento de dados não volátil, usado em computadores e outros dispositivos eletrônicos.
Ele é projetado para armazenar e recuperar grandes quantidades de informação de forma permanente, diferente da memória RAM. Mesmo quando desligado o PC, ele vai continuar guardar aquele dado ali, aquelas informações. A principal função do disco rígido é armazenar dados de forma magnética. Ele consiste em um ou mais discos magnéticos chamados de pratos, que são revestidos com substâncias magnéticas sensível. Esses pratos giram em alta velocidade dentro de uma caixa hermética. Cada prato é dividido em trilhos concêntricos que são subdivididos em setores. Os dados são gravados nos pratos por meio de uma cabeça de leitura e a gravação que flutua em uma pequena almofada de ar, muito próximo à superfície dos pratos. Essas cabeças são capazes de ler e gravar dados magnéticos em áreas muito pequenas dos pratos, para acessar dados armazenados em um único disco rígido do computador, e um controlador de disco que vai enviar sinais elétricos para as cabeças de leitura e gravação, movendo para as posições corretas para ler ou gravar em um setor específico. Esse controlador que eu estou falando para vocês, ele também vai gerenciar o fluxo de dados entre disco rígido e o restante do sistema. Os HDs são amplamente utilizados em computadores e servidores devido à sua capacidade de armazenar grande volume de dados e sua capacidade de retenção pode obter a informação mesmo quando esse dispositivo é desligado. Eles são usados para armazenar o sistema operacional, programas de software, arquivos de usuários, documentos, mídias e outros tipos de dados. Agora, eu trouxe para vocês essa imagem de um HD, onde nessa parte tem a cabeça magnética. A imagem aqui ficou um pouco ruim porque não é em PNG, peço perdão. Ali onde está apontando é o eixo de alumínio. Ali o braço da cabeça magnética. Esse é o HD. O HD ele é mais lento que o SSD, que já vou falar dele agora. Bom, a SSD, o que faz, para que serve, como funciona. O SSD ele é o tipo de armazenamento não volátil. Diferente da memória RAM, e igualmente o HD, que utiliza memória flash para armazenar dados de forma permanente, ao contrário do disco rígido tradicional. O SSD não possui partes móveis, ele não possui pratos magnéticos e nem as cabeças de leitura. O SSD ele é composto por chips de memória flash interligados que retêm informações mesmo quando não estão sendo alimentados. Esses chips são organizados em células de memória que armazenam os bits de dados. Cada célula pode armazenar vários bits, dependendo do tipo de memória flash utilizada. Geralmente, 2 bits por célula ou mais. A principal função de um SSD é a mesma de um HD: armazenar e fornecer acessos mais rápidos aos dados. No entanto, os SSD têm várias vantagens em relação ao HD. Em primeiro lugar, são significativamente mais rápidos em termos de leitura e gravação de dados, porque isso ocorre quando há mais partes mecânicas que precisam se mover para acessar essas informações, resultando em tempos de acesso muito menores. Além disso, são extremamente resistentes a choques físicos,
pois não possuem partes móveis suscetíveis a danos. E também são mais silenciosos e consomem menos energias que os HD, o que pode contribuir para o desempenho geral do sistema e maior duração da bateria, no caso de dispositivos móveis como notebook, celular, tablets. Além disso, existem dois modelos. O da minha esquerda, parecido com a caixa, é o SSD de 2.5 polegadas. E na direita é um SSD NVMe, que ele é muito mais rápido que o SSD da direita. Por se conectar diretamente na placa-mãe, sem necessidade de um cabo SATA. Por conta do SSD tradicional, esse da minha esquerda, ele tem um cabo SATA. Nesse cabo, quando o sistema vai pegar esses dados no SSD, ele vai ter uma lentidão pelo esse cabo, que vai passar pelo cabo depois para chegar no SSD. Já o SSD NVMe, ele não tem, ele já é conectado diretamente na placa-mãe para não ter essa lentidão. Então, se você quer comprar um SSD, mas tem condições de comprar um NVMe, eu recomendo que você compre um NVMe, você vai ter dados muito mais rápido acessado naquele momento e a qualidade da sua máquina vai ficar perfeita. Bom, na nossa próxima aula a gente vai falar sobre fonte e cooler. A fonte, como eu já falei na aula de componentes, fonte é a parte que vai alimentar toda aquela energia elétrica dos componentes, e o cooler vai ser aquele papel de resfriar, mas vou me aprofundar na próxima aula. Até lá.